E aí? Nossa, eu tô que tô, hein? É Deus, gente, é Deus, tá? Eu contei no outro vídeo, né, como eu saí de uma religião, né? De uma religião que, vamos dizer, era muito grosseiro, né? Era muito grosseiro a discrepância entre a Bíblia e as práticas, né? Era totalmente contrária, né? Eu como criança conseguia perceber que a conta não fechava, né? Aí, o que aconteceu? Eu passei, né, pelo processo de conversão, iniciei, porque conversão é a vida inteira. Você está sendo transformado a vida inteira e você tem que andar, né? Aí, de 98, quando eu comecei, até 2008, eu passei por... Eu precisava de mais uma etapa de libertação de coisas que não eram compatíveis com a Bíblia, né? Eu saí, vamos falar, a primeira etapa foi tudo aquilo ali, até 98 aquilo ali era o caos da minha vida, né? Aí depois não, aí depois eu vivi 10 anos, né, tomava muita paulada espiritual e não entendia, né? Não entendia, falava, poxa, mas eu não estou praticando nada que daria abertura para esses ataques espirituais me pegarem, só que pegava. E a palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu era roubada, gente. Eu trabalhava, fazia as coisas tudo certinho, era honesta, tudo certinha, mas na hora de pegar o fruto daquilo, aquilo lá, acontecer alguma coisa, me levava embora meus frutos. Eu falava, por que isso está acontecendo, meu Deus? Eu não estou entendendo, né? Não estou entendendo. E eu passei muito por isso. Eu acredito que Deus tenha permitido que eu passasse por coisas na vida que era para poder um dia contar, né? Assim, eu até aceito isso, porque a gente acha que a ignorância da gente não tem... Não tem. Não, as coisas são como elas são. A gente na ignorância, a gente tá, às vezes sem perceber, sem compreender, sem entender, tendo essas perdas, né? Sendo roubado, sendo, sabe, tendo as coisas destruídas e não sabendo os motivos. A gente não tem muita consciência. A nossa consciência vai sendo aberta conforme a nossa busca, conforme Deus vai dando, né? A gente depende de Deus para poder, porque para Deus abrir novas coisas, Ele tem que dar estrutura para a gente lidar com essas coisas. Né? Eu compreendo isso hoje. Por isso que assim, eu não jogo peso para ninguém, não fico botando culpa em cima dos outros. Não, sabe? As coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né? Eu confio muito no cuidado de Deus pela minha vida. Eu confio muito, sabe? Porque se você ficar na dos outros, você não vai crescer, né? E foi quando eu saí desse contexto fase 2 de outro grupo religioso. Eu saí de outro grupo religioso, né? Primeiro eu saí do grosseirão. Depois por quê? Porque eu comecei a ver mais uma abertura na Bíblia de coisas que eu não via, né? Retornando ao contexto da Bíblia pela Bíblia, né? Porque eu ainda não vivia assim, mas você sabe, gente, qual é a nossa maior dificuldade? É o contexto social que a gente vive, né? Se você não tem acesso a outra forma, você não conhece gente que pratica diferente, se você não conhece pessoas que vivem de outra forma, que já tiveram essa abertura, você fica ali meio perdido, você fica ali, mas você não sabe o que fazer, né? É como se as coisas espirituais, parece que elas chegam antes de você materializar aqui no mundo, em contexto, pessoas, grupos. Você é limitado, né? Pela sua geografia, pelo seu contexto social, por ali. Então você fica ali recebendo as coisas antes, né? Isso é dom de profecia também, né? O profeta recebe antes da coisa acontecer no mundo concreto, né? Só que isso causa uma aflição muito grande, né? Dá ansiedade, porque você quer resolver e não tem como resolver, você não sabe como, né? Aí a coisa às vezes vai desenrolando depois de um tempo, né? Você começa primeiro a ter a visão, depois você tem a visão, a clareza, depois começa a desenrolar para aquilo lá mudar na sua vida. É tudo um processo, só que a gente não gosta, né? A partir do momento que você quer sair rasgando tudo e ir encontrando a resposta, não sabe como, né? Então aí
em 2008, 10 anos depois, gente, são ciclos de 10, impressionante. Aí eu tive uma outra abertura de compreensão, e ali é isso, sabe? Eu precisei de compreender que o que é santificação melhor, né? O que é santificação melhor? O que precisa ser eliminado? Né? Então, esse dom do discernimento a respeito de como praticar a vida, né? Rituais, forma de lidar com as coisas, né? Que aquilo ali precisava ser aperfeiçoado mais um tanto. Né? Eu comentei num vídeo do Contando Coisas sobre como eu passei a viver minha vida, né? E isso começou a ser um caminho meio solitário, porque como eu não sabia como resolver isso, né? Eu não tive a oportunidade de viver socialmente da forma como a Bíblia estava orientando, e eu não tinha como, né? Eu não tinha como. E chegou uma etapa da minha vida, né, que eu fui falando, quem não avança na santificação não tem a renovação da mente para próximo degrau de crescimento, né? Então vai acontecendo certos afastamentos, certos rompimentos, né? E eu cheguei num ponto que andar com pessoas que não estavam na mesma começou a me fazer mal. Ficar doente, ter perda, ser roubada. Eu já cheguei, gente, a estar com bênçãos na mão, com tudo guiado por Deus, tudo dado por Deus, mas por causa de com quem eu estava me relacionando, aquilo ali foi arrancado de mim, foi roubado. Não é por quê? Porque se não está na mesma, ali você acaba perdendo, sabe? Eu tive uma perda tão grande, mas tão grande, que me trouxe um sofrimento tão grande, mas tão grande, né? Que me roubou, quase destruiu minha fé. Quase matou minha fé, porque foi um baque do tamanho gigantesco. Eu falo, se não vive uma vida espiritual de santificação, não busca a verdade, viver pela verdade, praticar a verdade, vira uma marionete na mão desses demônios ali e vem para atacar os outros, sabe? Então, eu passei por isso, né? Passei por isso. Quando encerrou 10 anos ali, eu estava detonada, né? E Deus me arrancou do contexto que eu estava para poder me curar, para poder me restituir como ser humano, como pessoa. Nossa, o que eu aprendi, porque assim, eu não tinha essa preocupação com essas questões de libertação, de mundo espiritual, com essas coisas. Eu não era muito esperta. Eu pensava, se eu obedecer a palavra, tá tudo bem, né? Mas eu não sabia lidar com isso, que foi uma coisa que foi dada na nova aliança para o povo de Deus lidar. Só que eu não sabia lidar, né? E eu conheci muitos grupos religiosos que não lidam com isso não, que não sabe, né? E aí você fica ali, continua sofrendo, né? Sem entender o que está acontecendo, sem entender por que está passando por aquilo, né? E gente, para você cair, tanto para a sujeira do pecado do mundo, quanto para a sujeira religiosa, as duas coisas precisam ser tratadas, né? A libertação total, mental, emocional, espiritual, vem da libertação de tudo isso, né? Tem que ficar aquilo que é para ficar. E para isso tem que estudar muito. Então, assim, eu passei a estudar muito. Comentei que na pandemia eu li muitos livros, procurei ler muito a Bíblia, procurei compreender coisas, conhecer ministérios diferentes. Para quê? Para poder receber mais estrutura, sabe? Para poder saber lidar com coisas que, de fato, né? Eu não posso... e essa coisa do grupo começou a ser muito forte para mim, né? Começou a ser muito forte para mim. Essa questão de grupo, de contaminação de grupo, começou a ser muito forte para mim, né? Incredulidade naquilo que Deus faz causa distorções, acréscimos, tirar, né? Aquele que tirar ou acrescentar coisas da palavra
passa por coisas. E aí, como eu sou sensível, como eu falei pra vocês, né, no outro vídeo, né, tem uma estrutura que Deus quis assim, né, eu percebo, mas às vezes eu não tenho ainda, não sei fazer, né, não sei praticar, eu não sei como viver, eu não sei como resolver no plano físico, mas Deus acaba indo orientando, sabe? Às vezes eu estava dentro da religião, né, passei dentro da religião e eu ouvia a palavra, eu ouvia o que a pessoa dizia. Sabe quando você fica quente, arrepia, dá um negócio, um nojo? Nojo. Às vezes eu ouvia coisa dentro da religião que dava nojo, né? E aí eu percebia que, não, isso daqui não é. A pessoa está dizendo para eu fazer isso, mas não é para fazer. A pessoa está me orientando desse jeito, mas não é assim, né? A pessoa está falando que isso aqui é normal, mas não é normal, não é? Então, assim, uma outra etapa de refinamento, né? E assim tem sido, e eu acho que vai ser assim pro resto da minha vida, né? Você vai mudando prática, você vai mudando seu estilo de vida, você vai andando, e as coisas vão indo. E às vezes a gente recebe antes daquilo acontecer no mundo material, você não sabe como se virar no mundo material, no mundo físico, com pessoas, estrutura, sociedade, você fica meio perdidão, né? Porque você ainda não tá vendo, né? Só que aí tem que manter a fé. Como a gente falou no vídeo lá, acreditar que o próximo passo tem providência de Deus. Às vezes a gente fica muito desesperado na incredulidade, mas tem que crer que Deus guia nossos passos e que os próximos serão abertos, né? Deus até cria, Deus cria caminho pra gente andar, né? Faz um tempo que eu tô sentindo isso, coisas novas. Deus cria um caminho pra gente andar. Deus cria, né? Se não existe, vai existir, né? Então, a gente não é intercessor, então eu oro muito, sabe? Nesse projeto de arquitetônico, né? Até que aconteça o engenhoso construído no mundo físico. E é isso, tá? Tô tendo que ter coragem para falar o que eu tô falando aqui, sabe? Tô tendo que ter coragem, sim, porque eu sei como que é. Não é fácil falar, eu falo mesmo, porque se eu não falo, sabe, é uma responsabilidade minha, um zelo meu, né, de Deus e meu, de não ficar retendo coisa pra mim, não. Pra mim, a Bíblia diz que a nossa vida são cartas escritas por Deus para todos que querem ler a carta. Por isso que a gente é transparente e não esconde nada, tá? Não tenho nada pra esconder mesmo, tá bom? Beijo.